O milionário lançou o desafio. Quem trouxer o anel mais belo? A disputa virou uma guerra entre mulheres ambiciosas e ricas. Mas uma jovem humilde apareceu, com algo impossível de ignorar. Quando o filho viu o anel dela, caiu de joelhos. Na hora, se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O salão principal da mansão Santoro resplandecia sob os lustres de cristal, enquanto a elite empresarial do país sorvia champanhe em taças delicadas. O evento, anunciado como um jantar beneficente, atraíra centenas de convidados importantes que circulavam pelo ambiente luxuoso, admirando a decoração impecável e os arranjos de orquídeas brancas que adornavam cada mesa. Helena Duarte observava tudo através da tela do seu notebook, em seu pequeno apartamento no subúrbio. Como contadora de uma empresa de médio porte, estava acostumada a lidar com números, não com o glamour exibido na transmissão ao vivo do evento. Seus dedos tamborilavam distraidamente sobre a antiga caixinha de madeira que sua mãe lhe deixara, enquanto seus olhos se fixavam na figura imponente de Alberto Santoro, que acabara de subir ao palco. O empresário, conhecido por sua discrição e poder nos bastidores do mercado financeiro, ajustou o microfone com um movimento preciso, seu terno italiano impecável, e a postura autoritária contrastavam com o brilho inquieto em seus olhos. Ao seu lado, Miguel Santoro, seu único filho, mantinha uma expressão neutra, quase desinteressada. "Agradeço a presença de todos nesta noite especial", começou Alberto, sua voz grave ecoando pelo salão. "Como sabem, a Fundação Santoro sempre se dedicou a causas transformadoras. Hoje, no entanto, não estamos aqui apenas para mais uma ação beneficente." Um murmúrio percorreu o ambiente. Helena inclinou-se em sua cadeira, intrigada pela mudança no tom do empresário. Na tela podia ver os fotógrafos se aproximando do palco, câmeras em punho. "Meu filho Miguel completou recentemente seu doutorado em economia em Genebra", continuou. Alberto colocando a mão sobre o ombro do filho, que permanecia impassível. "E chegou o momento de pensarmos no futuro do Grupo Santoro, não apenas nos negócios, mas também em nossa família." O silêncio no salão era palpável. Miguel desviou o olhar para um ponto indefinido na parede, sua mandíbula levemente tensa. "Por isso, lanço hoje um desafio único." Alberto fez uma pausa dramática, seus olhos percorrendo a plateia. "Aquela que trouxer o anel mais bonito se casará com meu filho." O anúncio caiu como uma bomba no salão. Taças tilintaram, vozes se elevaram em espanto e confusão. Miguel, pela primeira vez, demonstrou uma reação visível. Suas sobrancelhas se arquearam em descrença. Helena, em seu apartamento, quase derrubou seu chá de camomila. Seus dedos apertaram instintivamente a caixinha de madeira que pertencera à sua mãe, Lúcia, falecida há poucos meses. Dentro dela, repousava o único tesouro que possuía: um anel de prata antiga com uma opala azul clara, herança de sua avó Amália. "As inscrições começam amanhã", prosseguiu Alberto, ignorando o burburinho. "Todas as candidatas serão cuidadosamente avaliadas. O anel escolhido não será necessariamente o mais caro ou o mais luxuoso, mas aquele que carregar a história mais significativa." As câmeras se voltaram para Miguel, que mantinha um sorriso forçado. Seus olhos, no entanto, revelavam uma mistura de frustração e resignação. Helena notou como suas mãos discretamente cerradas traíam sua aparente calma. "Este não é apenas um concurso de joias", finalizou Alberto. "É uma busca por alguém que compreenda o verdadeiro valor das coisas." Enquanto o salão explodia, em aplausos e comentários excitados, Helena desligou o notebook. Seu olhar vagou pelo pequeno apartamento, detendo-se nas fotografias de sua mãe e sua avó na parede. O anel em sua caixinha parecia pulsar com as memórias de 3 gerações. Na televisão, os primeiros comentaristas já especulavam sobre o inusitado concurso. Nomes de socialites e herdeiras eram mencionados como favoritas. Helena abriu a caixinha devagar, contemplando a opala que cintilava suavemente sob a luz do abajur. Lembrou-se das palavras de sua mãe: "Nem tudo o que brilha é ouro."
Às vezes é o tempo que lapida o que importa. Seus dedos acariciaram a superfície lisa da pedra, enquanto sua mente vagava para a carta que encontrara entre os pertences de Lúcia. Um texto simples, mas profundo, sobre valores, tempo e verdadeiras riquezas. Helena nunca imaginara que participaria de algo assim, mas algo dentro dela dizia que precisava honrar aquele legado familiar. A notícia do concurso do anel se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 24 horas, os principais veículos de comunicação do país não falavam de outra coisa. O nome de Miguel Santoro tornou-se trending topic nas redes sociais, e a sede do Grupo Santoro foi cercada por repórteres ávidos por mais detalhes sobre a inusitada competição. Viviane Moncler foi a primeira a se manifestar publicamente. A herdeira da prestigiada rede de joalherias francesa concedeu uma entrevista exclusiva ainda na manhã seguinte ao anúncio. Com seu sotaque característico e gestos estudados, declarou que participaria do concurso com uma peça única, guardada há gerações em sua família. O anel que apresentarei tem uma história que remonta à realeza europeia, afirmou Viviane, seus olhos verdes brilhando para as câmeras. É uma peça que representa não apenas luxo, mas tradição e poder. Enquanto isso, em seu escritório na empresa de contabilidade, Helena tentava se concentrar nas planilhas à sua frente. As conversas no corredor, no entanto, não permitiam que esquecesse o evento da noite anterior. Suas colegas discutiam animadamente as candidatas que já haviam se inscrito. Você viu que a Rebeca Gouveia também vai participar? Comentou uma delas, aproximando-se da mesa de Helena. Ela tem milhões de seguidores. Já postou stories mostrando sua coleção particular de joias. Helena apenas sorriu, voltando sua atenção para os números em sua tela. Mas seus pensamentos continuavam voltando para a caixinha de madeira em sua bolsa, onde o anel de sua avó repousava silenciosamente. Durante o almoço, sozinha em uma pequena cafeteria próxima ao trabalho, Helena finalmente criou coragem para abrir novamente a carta de sua mãe. As palavras escritas com a caligrafia delicada de Lúcia pareciam ainda mais significativas agora. Minha querida Helena, quando você ler esta carta, já terei partido. Mas quero que saiba que a verdadeira herança que deixo não está em contas bancárias ou propriedades. Está neste anel que sua avó Amália me confiou e que agora passa para você. Ele carrega nossa história, nossos valores, nossa força. A opala não é a mais cara das pedras, mas sua beleza vem de dentro, assim como a sua. Nem tudo o que brilha é ouro. Às vezes, é o tempo que lapida o que importa. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Helena. Ela enxugou discretamente, guardando a carta com cuidado. No mesmo momento, seu celular vibrou com uma notificação. As inscrições para o concurso estavam oficialmente abertas. Miguel Santoro, por sua vez, atravessava os corredores da holding com passos pesados. As telas dos computadores exibiam manchetes sobre o concurso e ele podia sentir os olhares curiosos dos funcionários. Em sua sala, encontrou uma pilha de revistas de negócios com sua foto na capa. Não pode estar falando sério com isso. Pai, disse ele, entrando sem bater na sala de Alberto Santoro. O empresário ergueu os olhos de seus documentos, um sorriso enigmático nos lábios. Pelo contrário, filho, nunca falei tão sério. Um concurso de anéis é assim que pretende definir o futuro da empresa, da minha vida. Alberto levantou-se calmamente, aproximando-se da janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. Você ainda não entendeu, Miguel. Não se trata apenas de um anel ou de um casamento. É um teste de caráter, de valores, de essência. Um teste público transmitido pela mídia, transformando minha vida pessoal em um circo? Às vezes, respondeu Alberto, virando-se para encarar o filho. É preciso criar um espetáculo para revelar a verdade por trás das aparências. Miguel saiu da sala do pai sentindo-se ainda mais frustrado. No elevador, checou seu celular. Já havia mais de 1000 inscrições para o concurso. Entre elas, nomes de famílias tradicionais, celebridades e influenciadoras digitais. Em seu apartamento, Helena finalmente tomou sua decisão. Com mãos trêmulas,
acessou o site oficial do concurso. Os campos do formulário de inscrição pareciam intimidadores: nome, histórico familiar, patrimônio declarado, conexões sociais. Respirando fundo, começou a preencher. Helena Duarte, contadora, 28 anos. Na seção sobre o anel, hesitou por um momento antes de escrever. Opala azul clara em anel de prata antiga. Valor estimado, inestimável. História: 3 gerações de mulheres que aprenderam que a verdadeira beleza não está no brilho exterior, mas na força que carregamos dentro de nós. O processo de seleção das candidatas ocorreu em meio a uma tempestade midiática. Durante 2 semanas, uma equipe especializada analisou milhares de inscrições, reduzindo-as a 100 finalistas. A lista oficial seria divulgada em um evento transmitido ao vivo pela internet. Lorena Andrade, ex-modelo internacional com conexões no mercado financeiro, aguardava o anúncio em sua cobertura em Moema. Seus olhos cor-de-mel estudavam a tela do notebook, enquanto seus dedos tamborilavam sobre uma caixa de veludo negro que guardava um anel com um raro diamante rosa. "Você tem certeza que quer fazer isso?" perguntou seu assessor, Marco, ajustando os óculos de armação dourada. "Sua participação no concurso pode afetar as negociações com os investidores europeus." Lorena sorriu, um sorriso calculado, que não alcançava seus olhos. "Pelo contrário, Marco, este concurso é exatamente o que precisamos para consolidar nossa posição. Um casamento com Miguel Santoro abriria todas as portas que ainda estão fechadas para nós." No outro lado da cidade, Rebeca Gouveia realizava uma live para seus milhões de seguidores, exibindo sua coleção de joias. A influenciadora digital, conhecida por seu estilo extravagante e personalidade explosiva, não economizava em promessas. "Podem apostar, meus amores. O anel que escolhi vai deixar todo mundo de queixo caído. E já aviso, não vim para brincadeira. Quem tentar se meter no meu caminho vai conhecer um lado meu que ninguém quer ver." Helena assistia a tudo isso em seu intervalo de almoço, compartilhando um sanduíche com sua melhor amiga Clara na praça em frente ao escritório. O dia estava particularmente agradável, com uma brisa suave balançando as folhas das árvores. "Você está mesmo preparada para isso, Helly?" perguntou Clara, preocupação evidente em sua voz. "Essas mulheres parecem intensas." Helena ajustou o anel de opala em seu dedo, observando como a pedra mudava de tom sob a luz do sol. "Não estou competindo com elas, Clara. Estou apenas honrando a memória da minha mãe e da vovó Amália. Se não for selecionada, pelo menos sei que tentei." O notebook de Helena emitiu um som suave. A transmissão ao vivo estava começando. Alberto Santoro apareceu na tela, acompanhado por uma equipe de especialistas em joalheria e história da arte. "Após uma análise minuciosa", começou ele, "selecionamos 100 mulheres que apresentaram as histórias mais intrigantes e significativas. Cada uma delas terá a oportunidade de apresentar pessoalmente seu anel e sua história em uma série de eventos exclusivos." A lista começou a ser divulgada em ordem alfabética. Como esperado, Lorena Andrade, Viviane Moncler e Rebeca Gouveia estavam entre as primeiras confirmadas. Seus nomes foram recebidos com uma explosão de comentários nas redes sociais. Helena mal respirava, seus olhos fixos na tela, enquanto as letras se aproximavam do D. Clara segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso. Helena Duarte. Nome soou quase surreal em meio aos sobrenomes tradicionais e famosos. Helena piscou várias vezes, incerta se havia ouvido corretamente. Clara soltou um grito de alegria, abraçando-a com força. "Você conseguiu, Ellie, você conseguiu." No escritório do Grupo Santoro, Miguel observava a transmissão com uma expressão enigmática. Seu assistente, Pedro, entrou na sala com uma pasta contendo informações detalhadas sobre cada finalista. "Algumas escolhas interessantes", comentou Pedro, folheando os documentos. "Principalmente esta Helena Duarte. Uma contadora comum sem conexões aparentes. O comitê ficou intrigado com a história do anel dela." Miguel pegou a ficha de Helena, estudando a foto anexada. Havia algo em seu sorriso discreto que parecia genuíno, diferente das expressões estudadas das outras candidatas.
Uma opala azul, murmurou ele lendo a descrição, em um anel de prata antiga. Não é exatamente o que se esperaria em um concurso deste nível, observou Pedro. Miguel guardou a ficha, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Talvez seja exatamente por isso que ela foi escolhida. Enquanto isso no escritório de Alberto Santoro, uma reunião sigilosa acontecia. Viviane Moncler, acompanhada de seu pai, Maurice, discutia os termos de uma possível parceria comercial. Entenda, Sr. Santoro, disse Maurice, seu sotaque francês mais pronunciado que o habitual. Uma união entre nossas famílias seria estrategicamente benéfica para ambos os lados. Nossa rede de joalherias na Europa, combinada com seu império financeiro... Alberto ergueu a mão, interrompendo-o. Maurice, aprecio sua visão de negócios. Mas este concurso não é uma negociação comercial. É algo muito mais... complexo. Complexo? Viviane inclinou-se para a frente, seus olhos verdes brilhando, com determinação. Acredite, Sr. Santoro, eu entendo perfeitamente a complexidade da situação e estou preparada para provar que sou a escolha certa, não apenas para seus negócios, mas para sua família. Alberto observou a jovem com interesse. Em seus anos de experiência nos negócios, aprendera a reconhecer ambição quando havia. E Viviane Moncler transbordava ambição por todos os poros. A primeira fase do concurso consistia em entrevistas individuais com cada uma das 100 finalistas. O local escolhido foi a Fundação Santoro, um edifício histórico no centro da cidade, que abrigava um dos mais importantes centros culturais do país. Helena chegou pontualmente no horário marcado, vestindo um conjunto simples mas elegante que Clara a ajudara a escolher. O saguão principal estava repleto de outras candidatas, todas impecavelmente produzidas e cercadas por assessores. Senhorita Duarte. Uma assistente aproximou-se dela. Por favor, me acompanhe. Enquanto atravessavam corredores decorados com obras de arte contemporânea, Helena não pôde deixar de notar a diferença entre ela e as outras concorrentes. Não tinha equipe, não usava joias além do anel de sua avó e carregava apenas uma pequena bolsa onde guardava a carta de sua mãe. A sala de entrevistas era um ambiente acolhedor, com grandes janelas que deixavam entrar a luz natural. Para sua surpresa, encontrou apenas uma pessoa aguardando. Um homem jovem vestindo óculos de armação discreta e um blazer casual. Boa tarde, Helena. Ele sorriu, estendendo a mão. Sou Lucas Mendes, curador da fundação. Vamos conversar. Um pouco? Helena assentiu, sentando-se na poltrona indicada. Lucas pegou um tablet e começou a fazer anotações. Me fale sobre seu anel, pediu ele, seu tom gentil diminuindo um pouco a tensão que Helena sentia. Ela removeu o anel do dedo, com cuidado entregando-o a Lucas. Ele pertenceu à minha avó Amália, que o passou para minha mãe Lúcia e agora é meu. A opala não é uma pedra considerada preciosa pelos padrões tradicionais, mas tem um brilho único, completou Lucas, estudando a pedra sob a luz. Sabe, as opalas são fascinantes. Elas mudam de cor dependendo do ângulo da luz, como se guardassem diferentes histórias dentro de si. Helena sorriu, surpresa pela observação poética. É exatamente isso que minha avó costumava dizer. Ela dizia que a opala era como a vida. Sua beleza depende da forma como você escolhe olhar para ela. Em outro andar do edifício, Viviane Moncler enfrentava sua própria entrevista. Diferentemente de Helena, ela estava cercada por uma equipe de especialistas em joalheria e havia preparado uma apresentação completa sobre a história de seu anel com diamante. Como podem ver, ela explicava, gestos precisos acompanhando suas palavras, este diamante foi lapidado em 1789, às vésperas da Revolução Francesa. Ele representa não apenas valor material, mas um momento histórico crucial. Miguel Santoro, que assistia a algumas entrevistas através de um circuito fechado de TV em seu escritório, observava com interesse crescente as diferentes abordagens das candidatas. Rebeca Gouveia havia transformado sua entrevista em um verdadeiro show, transmitindo tudo ao vivo para seus seguidores.
Lorena Andrade, por sua vez, focara sua apresentação nas possíveis sinergias empresariais que seu anel e seu casamento poderiam proporcionar. Interessante como cada uma interpreta o desafio de forma diferente, comentou Pedro, que acompanhava. Miguel. Sim, respondeu Miguel, seus olhos fixos na tela que mostrava a entrevista de Helena. Algumas veem isso como um concurso de joias, outras como uma negociação comercial, mas poucas parecem entender o verdadeiro propósito. No final do dia, Helena deixou a fundação sentindo-se estranhamente leve. Enquanto esperava o ônibus no ponto, notou um homem parado próximo a ela, observando uma escultura moderna instalada na praça em frente ao edifício. É interessante como a arte pode nos fazer ver as coisas de forma diferente, não é? Comentou ele sem se virar. Helena olhou para a escultura. Era uma representação abstrata do tempo, com formas que pareciam fluir umas nas outras. Sim, especialmente quando representa algo tão intangível quanto o tempo. O homem virou-se para ela, e Helena notou algo familiar em seus olhos. Você acha que o tempo cura ou apenas revela? Ela refletiu por um momento, lembrando-se das palavras de sua mãe. Depende do que você faz enquanto ele passa. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios dele, mas antes que pudesse responder, o ônibus de Helena chegou. Ela se despediu com um aceno e partiu, sem saber que acabara de ter sua primeira conversa real com Miguel Santoro. À medida que o concurso avançava, a mídia começou a identificar suas favoritas entre as candidatas. Viviane Moncler, Rebeca Gouveia e Lorena Andrade formavam o chamado Trio de Ouro, aparecendo constantemente em programas de televisão e capas de revistas. No entanto, nas redes sociais, um movimento diferente começava a tomar forma. Uma página dedicada a histórias de joias de família havia compartilhado a foto do anel de Helena, junto com um breve relato sobre sua origem. A simplicidade e profundidade da história tocou milhares de pessoas, que começaram a compartilhar suas próprias histórias de heranças familiares. Helena descobriu isso durante mais um dia comum de trabalho, quando Clara irrompeu em sua mesa, agitando o celular freneticamente. Você virou trending topic. Olha só isso!" exclamou Clara mostrando a tela. As pessoas estão usando a hashtag #AmorTeamHelena e compartilhando histórias sobre joias de suas avós. Helena piscou atônita enquanto lia os comentários. Pessoas de todo o país compartilhavam fotos de anéis simples, colares antigos e outras joias que carregavam histórias de amor e superação. "Isso é inesperado", murmurou Helena, sentindo o peso do anel de opala em seu dedo. Tanfi, escritório de Alberto Santoro, a repercussão também não passou despercebida. O empresário observava os relatórios de mídia com interesse particular, enquanto seu assessor de imprensa apresentava as últimas análises. "É um fenômeno. Interessante, Sr. Santoro", explicava o assessor. Enquanto as outras candidatas investem em marketing tradicional e conexões de alto nível, esta Helena Duarte conquistou um público completamente diferente. São pessoas comuns que se identificam com sua história. Alberto sorriu enigmaticamente. "E o que Miguel pensa sobre isso? Seu filho tem se mantido discreto, como sempre, mas notamos que ele tem acompanhado de perto todas as repercussões." No outro lado da cidade, Viviane Moncler não estava nada satisfeita com os rumos dos acontecimentos. Em seu escritório, na filial brasileira das joalherias Moncler, ela conduzia uma reunião de emergência com sua equipe de relações públicas. "Como uma contadora insignificante está roubando nossa atenção?" E questionou sua voz cortante como diamante. "Precisamos mudar essa narrativa imediatamente." Maurice Moncler, que acompanhava a reunião por videoconferência de Paris, interveio. "Viviane, querida, talvez possamos usar isso a nosso favor. O público adora uma boa rivalidade." Os olhos verdes de Viviane brilharam com uma ideia. "Claro, a princesa e a plebeia, o diamante contra a opala. Podemos transformar isso em um conto de fadas às avessas." Enquanto isso, na Fundação Santoro, Miguel encontrava um momento de paz na galeria de arte. Desde o dia da entrevista,
Não conseguia tirar da cabeça a conversa que tivera com a misteriosa mulher no ponto de ônibus. Havia algo na forma como ela falara sobre o tempo que o intrigava profundamente. Ainda contemplando o tempo, a voz de Lucas, o curador, interrompeu seus pensamentos. Miguel sorriu, tentando entendê-lo, na verdade. Você entrevistou todas as candidatas, não é? O que achou delas? Lucas ajustou os óculos pensativo. Cada uma tem sua própria forma de brilhar. Mas sabe o que é interessante? Algumas brilham como holofotes, chamando toda a atenção para si. Outras brilham como estrelas distantes, aquelas que você só percebe quando realmente para olhar. Como a candidata do Anel de Opala? Perguntou Miguel, tentando soar casual. Helena Duarte, confirmou Lucas. Sabe, Miguel, existem pessoas que passam a vida inteira tentando provar seu valor. E existem aquelas que simplesmente são valiosas, sem precisar provar nada a ninguém. A conversa foi interrompida por uma agitação nos corredores da fundação. Rebeca Gouveia havia acabado de chegar para uma sessão de fotos não autorizada, transmitindo tudo ao vivo para seus seguidores. Gente, olha só que lugar incrível! Ela narrava girando a câmera pelo ambiente. E sabem o que é melhor? Acabei de descobrir uma história super interessante sobre uma certa candidata que... Antes que pudesse continuar, a segurança da fundação interveio, encerrando a transmissão. Mas o estrago estava feito. Nas próximas horas, as redes sociais fervilhariam com especulações sobre qual segredo Rebeca estava prestes a revelar. Helena, alheia a tudo isso, havia decidido fazer algo diferente após o trabalho. Em vez de ir direto para casa, desceu alguns pontos antes e caminhou até uma pequena praça onde costumava ir com sua mãe. Sentou-se em um banco, observando o pôr do sol que pintava o céu de tons alaranjados. Tirou a carta de sua mãe da bolsa, relendo as palavras que já sabia de cor. Uma brisa suave balançou as páginas, trazendo consigo o perfume das flores do jardim. Helena fechou os olhos, deixando que as memórias a envolvessem. É um lugar especial? Uma voz familiar a surpreendeu. Ela abriu os olhos e encontrou Ulis, mesmo homem da escultura do tempo. Desta vez, ele segurava um café para a viagem e tinha um ar cansado, como se tivesse acabado de sair de uma longa reunião. Helena sorriu para o desconhecido, que agora não parecia mais tão desconhecido assim. Sim, é especial. Costumava vir aqui com minha mãe. Costumava, ele perguntou suavemente, sentando-se no outro extremo do banco após ela fazer um gesto convidativo. Ela partiu há alguns meses, respondeu Helena, guardando a carta na bolsa. Mas de alguma forma ainda a sinto presente aqui. O homem assentiu compreensivo. Alguns lugares têm esse poder, não é? De guardar memórias, de nos fazer sentir conectados. Por alguns minutos ficaram em silêncio confortável, observando as cores do céu mudarem. Helena notou como ele parecia relaxar gradualmente, como se deixasse um peso invisível escorregar de seus ombros. Você sempre aparece em momentos contemplativos, comentou ela, quebrando o silêncio. Ele riu baixinho. Talvez eu esteja precisando de mais momentos assim. Sabe, às vezes a vida nos empurra em direções que não escolhemos. Antes que pudesse continuar, o celular dele tocou insistentemente. Com um suspiro, resignado levantou-se. Preciso ir, mas foi bom compartilhar este momento. Helena observou-o partir, percebendo que mais uma vez não haviam trocado nomes. Havia algo reconfortante nesse anonimato, nessa conexão despretensiosa. No dia seguinte, a bomba que Rebeca Gouveia havia insinuado explodiu nas redes sociais. Uma fonte anônima havia vazado informações sobre supostas dívidas da família de Helena, insinuando que sua participação no concurso seria motivada por interesses financeiros. Você precisa ver isso. Clara entrou na sala de descanso do escritório, onde Helena almoçava sozinha. Estão tentando te difamar. Helena pegou o celular da amiga, lendo as manchetes sensacionalistas. Seu coração apertou ao ver como distorciam a história de sua família, transformando anos de trabalho honesto em um suposto esquema de interesse. Não. Vou me defender, declarou ela, devolvendo o celular. Minha história é verdadeira, Clara.
e a verdade não precisa gritar para ser ouvida. Enquanto isso, na sede do Grupo Santoro, Miguel confrontava seu pai. Isso passou dos limites. Precisamos intervir. Alberto permaneceu calmo, folheando tranquilamente alguns documentos. Por quê? Se ela é realmente quem aparenta ser, saberá lidar com isso. E se não for justo ela ter que lidar com isso sozinha? Questionou Miguel, frustração evidente em sua voz. Filho, Alberto levantou-se, colocando uma mão no ombro de Miguel. Às vezes precisamos deixar as pessoas mostrarem quem realmente são. Todas elas. No final daquele dia, algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, antiga cliente da joalheria, onde a avó de Helena havia trabalhado como vendedora, procurou a imprensa com uma história diferente. Amália Duarte não era apenas uma vendedora, contou ela, emocionada. Era alguém que entendia que joias não são apenas pedras e metais. São histórias, são momentos, são sentimentos. Ela me ajudou a escolher o anel que uso há 50 anos. Não pelo valor, mas pela história que ele poderia contar. Outros clientes antigos começaram a surgir, compartilhando memórias semelhantes. A hashtag Histórias da Amália começou a ganhar força, superando as acusações negativas. Lorena Andrade observava tudo isso com interesse calculado de sua cobertura. É impressionante, comentou com seu assessor. Quanto mais tentam derrubá-la, mais forte ela fica. Devemos nos preocupar? Perguntou Marco, seu assessor. Lorena sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Pelo contrário, deixe que Viviane e Rebeca desperdicem energia tentando destruí-la. Nós temos um plano diferente. Na Fundação Santoro, Lucas encontrou Miguel novamente na galeria, desta vez parado diante de uma nova exposição. Fotografias antigas da cidade. Sabe o que é fascinante nestas fotos? Comentou Lucas. Não são os prédios ou as ruas que chamam a atenção. São as pessoas comuns, vivendo suas vidas extraordinárias sem saber que estavam fazendo história. Miguel assentiu, seus olhos fixos em uma fotografia particular. Uma antiga joalheria do centro, com uma vendedora sorridente atendendo um casal. Havia algo familiar naquele sorriso, algo que ele tinha visto recentemente em outro rosto. A segunda fase do concurso foi anunciada em uma coletiva de imprensa luxuosa no Hotel Imperial. Alberto Santoro, impecável em seu terno italiano, revelou que as candidatas participariam de uma série de eventos beneficentes organizados pela Fundação Santoro. Não buscamos apenas uma joia valiosa, declarou ele aos jornalistas presentes. Buscamos alguém que compreenda o verdadeiro significado de valor e contribuição social. O primeiro evento seria um jantar beneficente em prol de um projeto de educação infantil. As candidatas deveriam não apenas comparecer, mas também participar ativamente da organização, demonstrando suas habilidades de liderança e sensibilidade social. Helena recebeu a notícia com uma mistura de apreensão e determinação. Em seu pequeno apartamento, examinou seu guarda-roupa limitado, pensando em como se apresentar adequadamente em um evento tão sofisticado. Você não precisa competir com o guarda-roupa delas, disse Clara, que havia aparecido para ajudar. Lembra do que sua mãe sempre dizia sobre elegância? Helena sorriu, lembrando-se das palavras de Lúcia. Elegância não está no que você veste, mas na forma como você trata as pessoas. Enquanto isso, no escritório de Viviane Moncler, uma reunião estratégica acontecia. A herdeira das joalherias francesas havia convocado Rebeca Gouveia e outras candidatas influentes para uma proposta. Ladies, precisamos ser práticas, começou Viviane, servindo champanhe em taças de cristal. Este evento beneficente é nossa oportunidade de mostrar quem realmente pertence a este círculo e quem não pertence. Rebeca, ajustando sua câmera para uma transmissão ao vivo, sorriu maliciosamente. Já tenho alguns planos para nossa querida contadora. Nada muito óbvio, advertiu Viviane. Precisamos ser sutis. Na cobertura de Lorena Andrade, uma reunião diferente acontecia. A ex-modelo havia convidado representantes de grandes empresas e investidores para discutir possíveis parcerias com o projeto.
Beneficente. Imaginem, ela argumentava, gestos elegantes pontuando suas palavras. Uma fusão entre responsabilidade social e oportunidades de negócios. É isso que o Grupo Santoro precisa para sua próxima fase. Miguel, que acompanhava os preparativos do evento à distância, sentia-se cada vez mais desconfortável com o rumo que as coisas tomavam. Em uma conversa reservada com Lucas, expressou suas preocupações. Elas transformaram um projeto beneficente em uma arena de competição, desabafou. É exatamente o oposto do que deveria ser. Lucas, organizando algumas fotografias para uma exposição que aconteceria durante o jantar, respondeu pensativamente. Às vezes, Miguel, é preciso deixar as máscaras caírem naturalmente. Você ficaria surpreso com o que as pessoas revelam quando pensam que ninguém está prestando atenção. Na noite do evento, o salão do Hotel Imperial resplandecia. Mesas elegantemente decoradas com orquídeas brancas e cristais formavam um cenário deslumbrante. As candidatas chegavam uma a uma, cada qual tentando se destacar à sua maneira. Viviane surgiu em um vestido Dior exclusivo, seu anel com diamante histórico, capturando todos os reflexos. Rebeca fez sua entrada transmitindo ao vivo, seu séquito de seguidores digitais comentando cada detalhe. Lorena circulava com desenvoltura entre empresários e socialites, seu anel com diamante rosa servindo como tema de conversas estratégicas. Helena chegou discretamente, usando um vestido azul marinho simples que havia pertencido à sua mãe, com pequenos ajustes feitos por Clara. Seu anel de opala, sempre presente, parecia pulsar com uma luz própria sob as luzes do salão. Ao entrar no Mincentro ambiente, notou imediatamente como algumas candidatas cochichavam e riam, lançando olhares em sua direção. Mas sua atenção foi capturada por algo diferente. Nas paredes do salão, grandes fotografias em preto e branco contavam a história da Fundação Santoro e seus projetos sociais. Uma foto em particular a fez parar. Mostrava sua avó Amália, jovem e sorridente, entregando um cheque para um orfanato. A legenda dizia, 1975, doação anônima através da Joalheria Central para o Orfanato Santa Clara. Impressionante como algumas histórias se conectam, não é? Uma voz familiar soou atrás dela. Era ele o homem da praça e da escultura, agora impecavelmente vestido em um terno escuro. Você... Helena começou, mas foi interrompida por um alvoroço súbito no salão. Viviane Moncler havia acabado de anunciar uma doação surpreendente para o projeto, roubando todas as atenções. O jantar beneficente prosseguia com sua programação cuidadosamente orquestrada. Viviane Moncler, após seu anúncio espetacular de doação, comandava a atenção geral com um discurso eloquente sobre responsabilidade social e tradição familiar. Helena, ainda próxima à fotografia de sua avó, sentia-se dividida entre a surpresa do encontro interrompido e uma crescente inquietação. O homem misterioso havia desaparecido novamente entre os convidados, deixando apenas o eco de sua presença. Senhorita Duarte, uma voz suave a trouxe de volta ao presente. Era uma senhora idosa, apoiada em uma bengala elegante. Sou Beatriz Mendes, antiga amiga de sua avó Amália. Helena voltou sua atenção para a senhora, notando como seus olhos brilhavam com memórias antigas. A senhora conheceu minha avó? Oh, sim. Beatriz sorriu carinhosamente. Amália fez muito mais do que apenas vender joias. Ela entendia que cada peça tinha uma história para contar, um significado além do valor material. Enquanto conversavam do outro lado do salão, Rebeca Gouveia colocava em prática seu plano. Com sua câmera sempre ligada, aproximou-se acidentalmente de Helena no momento em que garçons passavam com bandejas de champanhe. Ops! Exclamou Rebeca, esbarrando propositalmente em um garçom que passava. A bandeja inclinou-se perigosamente em direção ao vestido de Helena. O que aconteceu em seguida surpreendeu a todos. Com uma agilidade impressionante, Helena não apenas desviou da champanhe, como também conseguiu estabilizar a bandeja, evitando um desastre maior.
Reflexos rápidos, comentou Beatriz com um sorriso conhecedor. Exatamente como sua avó. O momento foi capturado ao vivo pelos seguidores de Rebeca, mas não da forma que ela esperava. Em vez de humilhação, os comentários exaltavam a elegância e presença de espírito de Helena. Lucas, que observava tudo discretamente, aproximou-se de Miguel em um canto do salão. Interessante como alguns planos têm o efeito oposto ao desejado, não? Miguel assentiu, seus olhos seguindo Helena, enquanto ela continuava sua conversa com Beatriz. Ela é diferente das outras, murmurou. Mais para si, mesmo do que para Lucas. A noite avançava e Alberto Santoro subiu ao palco para fazer um anúncio importante. Esta noite não é apenas sobre doações ou aparências, começou ele, sua voz grave captando a atenção de todos. É sobre compreender o verdadeiro significado de valor e herança. Enquanto ele falava, Helena notou algo curioso. Em uma mesa discreta próxima a uma das janelas, havia uma caixa antiga de joias. Parecia deslocada em meio à decoração moderna do evento. Beatriz, seguindo seu olhar, sorriu novamente. Aquela caixa tem uma história interessante, comentou. Foi através dela que sua avó fazia suas doações anônimas. Poucos sabem, mas Amália guardava uma pequena parte de seu salário todo mês durante anos, para ajudar crianças necessitadas. Helena sentiu seus olhos marejarem. Ela nunca me contou isso. Algumas das melhores histórias são aquelas que descobrimos aos poucos, respondeu Beatriz, apertando suavemente sua mão. Como aquele rapaz que não tira os olhos de você desde que chegou. Helena corou levemente, mas antes que pudesse responder, Lorena Andrade tomou o centro do salão. Com sua presença magnética, a ex-modelo internacional apresentou uma proposta elaborada, de parceria entre empresas para expandir o projeto beneficente. Imaginem o potencial. Sua voz melodiosa ecoava pelo ambiente. Uma fusão entre tradição, inovação e responsabilidade social. Viviane observava tudo com um sorriso controlado, mas seus olhos verdes revelavam irritação. Seu plano de dominar o evento estava sendo ofuscado não apenas por Lorena, mas também pela inesperada atenção que Helena recebia. A noite chegava ao fim quando Alberto fez seu último anúncio. Como parte desta iniciativa, cada candidata terá essa oportunidade de desenvolver um projeto social próprio, algo que reflita seus valores e visão de futuro. Helena, ainda conversando com Beatriz, não percebeu o olhar significativo que Alberto trocou com seu filho. Miguel, por sua vez, finalmente compreendeu parte do plano de seu pai. O concurso nunca fora apenas sobre anéis ou casamento. Ao deixar o evento, Helena encontrou um pequeno envelope em sua bolsa. Dentro, havia apenas uma frase escrita em caligrafia, elegante. Às vezes, o maior tesouro não é o que brilha mais, mas o que permanece verdadeiro ao longo do tempo. A letra era desconhecida, mas algo no tom da mensagem a fez sorrir, lembrando-se do homem misterioso e suas conversas sobre o tempo. Nos dias que se seguiram ao evento beneficente, a mídia fervilhava com especulações e análises. O encontro de Helena com Beatriz Mendes havia se tornado viral, especialmente depois que antigos registros da joalheria central começaram a circular, revelando o trabalho silencioso e dedicado de Amália Duarte. Helena, no entanto, estava focada em algo diferente. O desafio de desenvolver um projeto social próprio a fez mergulhar nas memórias de sua família. Em seu pequeno apartamento, espalhara fotografias antigas, recortes de jornal e anotações pela mesa da sala. "Olha só o que encontrei", exclamou Clara, que a ajudava na pesquisa. Era um antigo álbum de recortes que pertencera à avó Amália. Sua avó guardava registros de todas as crianças que ajudou ao longo dos anos. Helena folheou o álbum com cuidado, descobrindo uma faceta desconhecida de sua avó. Cada página continha histórias de vidas transformadas, sonhos realizados, pequenos milagres cotidianos construídos com dedicação e discrição. "Clara", Helena disse suavemente, seus olhos brilhando com uma ideia nascente. "Acho que sei exatamente que tipo de projeto quero desenvolver.
Enquanto isso, na sede do Grupo Santoro, Miguel enfrentava seus próprios dilemas. Em uma reunião tensa com o Conselho Administrativo, diversos membros expressavam preocupação com os rumos do concurso. Precisamos pensar estrategicamente, argumentava um dos conselheiros mais antigos. A união com as joalherias Montclair poderia abrir mercados importantes na Europa. Ou a parceria com Lorena Andrade, acrescentou outro. Seus contatos no mercado financeiro são impressionantes. Miguel observava a discussão com crescente frustração. Seu olhar vagou para a janela, lembrando-se das conversas que tivera com Helena, mesmo que ela não soubesse quem ele era. A simplicidade e profundidade de suas palavras contrastavam drasticamente com as manipulações e jogos de poder que o cercavam. Em seu escritório particular, Viviane Moncler traçava seus próximos movimentos. Uma investigadora particular havia acabado de entregar um relatório detalhado sobre o passado de Helena. Interessante, murmurou Viviane, seus olhos verdes percorrendo as páginas. Então a senhora Amália tinha um segredo ainda maior. Maurice Moncler, conectado por videoconferência de Paris, mostrava-se impaciente. Ma chérie, precisamos agir logo. Os investidores estão esperando um desfecho favorável. Patience, papa, respondeu Viviane com um sorriso calculado. Às vezes é preciso sacrificar um peão para capturar a rainha. No outro lado da cidade, Rebecca Gouveia enfrentava uma crise de imagem inesperada. Sua tentativa de humilhar Helena no evento beneficente havia se voltado contra ela, com seus próprios seguidores questionando sua autenticidade. Precisamos mudar a narrativa, insistia seu assessor de mídias sociais. Que tal uma série de vídeos mostrando seu lado mais humano? Rebecca ajustou sua peruca loira frustrada. Humano? O público não quer humano, quer espetáculo. Lorena Andrade, por sua vez, mantinha-se estrategicamente afastada dessas disputas públicas. Em sua cobertura, ela analisava cuidadosamente cada movimento de suas concorrentes. É fascinante, comentou com Marco, seu assessor. Enquanto Viviane e Rebecca se desgastam em ataques diretos, nossa pequena contadora cresce nas pesquisas sem fazer força. Helena, alheia a todas essas maquinações, havia decidido visitar a antiga joalheria central, agora fechada e abandonada no centro da cidade. O prédio, mesmo deteriorado, mantinha uma elegância nostálgica. Enquanto observava a fachada, uma voz familiar a surpreendeu. Também gosta de explorar o passado? Era ele novamente, o homem misterioso, agora vestindo jeans e uma camisa casual. Parecia mais relaxado que o normal, como se também estivesse fugindo de algo. Na verdade, estou buscando inspiração, respondeu Helena sorrindo. Às vezes precisamos olhar para trás para encontrar o caminho adiante. E o que você encontrou? Ele perguntou, aproximando-se para observar melhor a vitrine empoeirada. Helena tocou o vidro suavemente. Uma história de dedicação silenciosa. Minha avó trabalhou aqui por décadas. Ela acreditava que cada joia tinha uma história para contar. Mas mais importante que isso, ela acreditava que cada pessoa merecia a chance de criar sua própria história. O homem a observava com intensidade. E é isso que você pretende fazer com seu projeto social? Sim, Helena sorriu, seus olhos brilhando com entusiasmo. Quero criar um programa de mentoria e capacitação profissional, não apenas para jovens, mas para qualquer pessoa que queira reescrever sua história. Ele parecia prestes a dizer algo importante quando seu celular vibrou insistentemente. Com um suspiro resignado, checou a mensagem. Preciso ir, mas gostaria de ouvir mais sobre esse projeto. Amanhã, mesmo horário, sugeriu Helena, surpreendendo a si mesma com a ousadia. Mesmo lugar, ele confirmou, com um sorriso que iluminou seu rosto. Na manhã seguinte, a atmosfera na Fundação Santoro estava eletrizada. Alberto havia convocado uma reunião extraordinária, com todas as finalistas para apresentarem seus projetos sociais. O auditório principal, normalmente reservado para grandes eventos corporativos, estava preparado para receber as apresentações. Viviane Moncler foi a primeira a subir ao palco.
impecável em um conjunto Chanel. Seu projeto, uma parceria entre joalherias de luxo e escolas de design, prometia oferecer bolsas de estudo para jovens talentos. É uma forma de unir tradição e inovação, explicou ela, sua apresentação repleta de gráficos impressionantes e projeções ambiciosas. Além disso, já temos o compromisso de várias marcas internacionais. Rebecca Gouveia apresentou em seguida, transformando sua vez em um verdadeiro show multimídia. Seu projeto focava em uma plataforma digital para conectar artesãos tradicionais com o mercado de luxo. Vamos democratizar o acesso ao mercado de joias, declarou ela, enquanto seus seguidores comentavam ao vivo. É hora de trazer a tradição para a era digital. Lorena Andrade impressionou a todos com uma proposta que mesclava sustentabilidade e responsabilidade social. Seu projeto propunha a criação de uma certificação para joias produzidas com práticas sustentáveis e comércio justo. Helena aguardava sua vez quietamente no fundo do auditório, revisando suas anotações simples. Clara havia insistido em acompanhá-la para dar apoio moral. Respire fundo, sussurrou Clara, apertando sua mão. Você conhece essa história melhor que ninguém. Quando chegou sua vez, Helena subiu ao palco sem apresentação em PowerPoint ou efeitos especiais. Apenas carregava consigo o antigo álbum de recortes de sua avó e algumas fotografias. Meu projeto se chama Histórias que Brilham, começou ela, sua voz suave, mas firme. Não é sobre joias, mas sobre pessoas, sobre dar a cada um a oportunidade de lapidar sua própria história. Enquanto falava, Helena compartilhou histórias do álbum de sua avó. Histórias de jovens que receberam bolsas de estudo anônimas, de famílias que conseguiram recomeçar, de sonhos que pareciam impossíveis, mas se realizaram graças a pequenos atos de generosidade. O que proponho é uma rede de mentoria e apoio, continuou ela, onde profissionais experientes possam compartilhar, não apenas conhecimento, mas também oportunidades, onde cada história de sucesso se torne uma ponte para novas histórias. No fundo do auditório, Miguel observava a apresentação com crescente admiração. Ao seu lado, Lucas sorria discretamente. Ela não está vendendo um projeto, comentou Lucas. Está compartilhando uma visão. Alberto Santoro, sentado na primeira fileira, mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos revelavam um brilho de interesse particular. Viviane, no entanto, mal conseguia conter sua irritação. O relatório de sua investigadora particular queimava em sua bolsa, esperando o momento certo para ser usado. Após as apresentações, enquanto as candidatas se dispersavam para um coquetel, Helena foi surpreendida por Beatriz Mendes, que a esperava no corredor. Sua avó ficaria orgulhosa, disse a senhora, seus olhos marejados, mas há algo mais que você precisa saber sobre ela. Helena sentiu seu coração acelerar. Algo mais? Beatriz olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Amália não era apenas uma vendedora na joalheria central. Ela era... Um burburinho repentino no corredor a interrompeu. Viviane Moncler se aproximava, seguida por um pequeno séquito de jornalistas. Helena, querida, chamou Viviane, seu sorriso não alcançando os olhos. Que apresentação, tocante. Mas sabe o que é realmente interessante? O que descobri sobre sua família. Helena sentiu Beatriz apertar seu braço em advertência. No mesmo instante, uma figura familiar surgiu no corredor. O homem misterioso, agora com uma expressão séria que Helena nunca havia visto antes. Senhorita Moncler, sua voz era firme. Acho que precisamos conversar em particular. Viviane empalideceu levemente ao reconhecê-lo, mas manteve a postura. Miguel Santoro, que surpresa, agradável. Helena sentiu o mundo girar por um momento. O homem com quem vinha compartilhando conversas e momentos especiais era Miguel Santoro? Antes que pudesse processar completamente essa revelação, Beatriz a puxou gentilmente para longe do grupo. Venha, querida, sussurrou a senhora. Há muito mais história para ser contada. E acredite, algumas verdades precisam do momento certo para brilhar. Beatriz conduziu Helena até uma pequena sala de reuniões no andar superior da fundação. O ambiente,
com suas paredes revestidas de madeira escura e antigas fotografias emolduradas, parecia conter histórias guardadas por décadas. Sente-se, querida, disse Beatriz, fechando a porta suavemente. O que vou lhe contar deveria ter sido revelado há muito tempo. Helena obedeceu, seu coração ainda acelerado pela descoberta da verdadeira identidade de Miguel. A senhora idosa retirou de sua bolsa um envelope amarelado pelo tempo. Sua avó Amália não era apenas uma funcionária da joalheria central, começou Beatriz, sua voz carregada de memórias. Ela era a verdadeira proprietária. Helena piscou, confusa. Como assim? Mas sempre pensei que ela fosse apenas uma vendedora. Amália era uma mulher à frente de seu tempo, explicou Beatriz, abrindo o envelope com cuidado. Numa época em que mulheres raramente ocupavam posições de poder, ela preferiu permanecer nos bastidores. A joalheria oficialmente pertencia ao seu marido, seu avô, mas era ela quem realmente administrava tudo. De dentro do envelope, Beatriz retirou uma antiga fotografia. Nela, uma jovem Amália sorria ao lado de um homem elegante, Alberto Santoro, visivelmente mais jovem. Sua avó e Alberto eram grandes amigos, continuou Beatriz. Foi ela quem o aconselhou em seus primeiros investimentos, quem o ajudou a estabelecer as bases do que hoje é o Grupo Santoro. Helena pegou a fotografia, com mãos trêmulas. Por que ela nunca contou isso? Amália acreditava que o verdadeiro valor não estava no reconhecimento público, mas nas ações silenciosas que transformavam vidas, respondeu Beatriz. O programa de doações anônimas, as bolsas de estudo, tudo isso foi criado por ela, com o apoio discreto de Alberto. No corredor, enquanto isso, Miguel enfrentava Viviane em uma sala separada. Seu rosto normalmente gentil estava marcado por uma seriedade incomum. O que exatamente você pretende fazer com essas informações? Viviane? Perguntou ele, sua voz controlada, mas firme. Viviane mantinha seu sorriso calculado. Apenas acho que o público merece saber a verdade sobre a família Duarte. Sobre como a aparente simplicidade esconde uma história muito mais interessante. E você acha que revelar isso agora beneficiaria quem? Questionou Miguel, aproximando-se da janela. A verdadeira história da joalheria central é conhecida por poucos, incluindo meu pai e eu. Se você tentar usar isso contra Helena, estará enfrentando não apenas a memória de Amália Duarte, mas também o Grupo Santoro. Os olhos verdes de Viviane faiscaram. Está ameaçando me desqualificar do concurso? Estou lembrando você que integridade não é apenas uma palavra bonita para press releases, respondeu Miguel, seu tom agora mais suave. É algo que se constrói com ações, não com manipulações. No saguão principal, Lorena Andrade observava o movimento com interesse calculado. Seu assistente, Marco, aproximou-se discretamente. As ações da joalheria central ainda existem, murmurou ele. Estão em nome de uma holding familiar. Se Helena é a única herdeira... Não, interrompeu Lorena, surpreendendo seu assessor. Algumas histórias não devem ser exploradas. Algumas verdades merecem seu próprio tempo para emergir. Clara, que aguardava ansiosamente no térreo, foi surpreendida por Lucas, o curador da fundação. Sua amiga está prestes a descobrir que, às vezes, o destino tem um senso de humor muito particular, comentou ele, um sorriso enigmático em seus lábios. Como? Assim? E perguntou Clara, intrigada. Lucas apontou para uma antiga fotografia na parede, uma que poucos notavam. Nela, Amália Duarte e Alberto Santoro cortavam a fita de inauguração da primeira sede da Fundação Santoro. Alguns encontros, disse. Lucas, são escritos muito antes de acontecerem. No andar superior, Helena continuava absorvendo as revelações de Beatriz. Cada nova informação parecia reconfigurar suas memórias, dando novo significado a gestos e palavras de sua avó que antes pareciam simples coincidências. Mas existe algo ainda mais importante, disse Beatriz, retirando um último documento, do envelope. Algo que sua avó preparou especialmente para este momento. Este momento? Perguntou Helena confusa. Como ela poderia saber? Beatriz sorriu, um sorriso que misturava ternura
e admiração. Sua avó sempre dizia que o tempo é o maior joalheiro. Ele lapida as histórias até que estejam prontas para brilhar. O documento que Beatriz segurava era um testamento, não apenas de bens materiais, mas de uma vida inteira dedicada a transformar vidas silenciosamente. Helena começou a ler as palavras de sua avó, escritas com a mesma elegância que caracterizava todos os seus atos. Minha querida Helena, se você está lendo esta carta, significa que o tempo finalmente alinhou todas as peças. Como uma joalheira, aprendi que cada pedra preciosa tem seu momento certo de revelar sua verdadeira beleza. Nossa história não é diferente. A joalheria central nunca foi apenas um estabelecimento comercial. Era um ponto de encontro de destinos, um lugar onde histórias se entrelaçavam como os mais delicados fios de ouro. Foi lá que conheci Alberto Santoro, um jovem empreendedor com sonhos maiores que seus recursos, mas com uma integridade que brilhava mais que qualquer diamante. Juntos, criamos algo maior que nós mesmos. Enquanto ele construía seu império financeiro, eu mantinha as portas da joalheria abertas, não apenas para vender joias, mas para criar oportunidades. Cada bolsa de estudo concedida, cada família ajudada, cada sonho realizado, foi uma pedra preciosa em nossa própria coroa de realizações. O anel de opala que agora você usa não é apenas uma joia de família, é um símbolo de nossa filosofia. A verdadeira beleza não precisa gritar para ser notada. Ela simplesmente é constante e verdadeira, mudando de cor com a luz, mas mantendo sua essência intacta. A joalheria central, com todo o seu patrimônio e história, agora pertence a você. Mas o verdadeiro legado não está nos papéis ou nas contas bancárias. Está no compromisso de continuar transformando vidas, de entender que riqueza sem propósito é como uma joia sem brilho. Helena interrompeu a leitura, suas mãos tremendo, levemente. Por que agora? Por que através do concurso? Beatriz ajustou-se em sua cadeira, seus olhos brilhando com sabedoria antiga. Porque algumas histórias precisam ser testadas pelo tempo. Alberto e sua avó sempre acreditaram que o verdadeiro caráter de uma pessoa se revela não quando ela tem tudo, mas quando é desafiada a provar seu valor. No corredor, Miguel caminhava inquieto, processando sua própria revelação. As conversas que tivera com Helena, sem que ela soubesse sua identidade, haviam sido as mais honestas e significativas de sua vida. Agora temia que a verdade pudesse mudar tudo. Lucas aproximou-se silenciosamente. Sabe, Miguel, às vezes o medo de perder algo especial nos impede de ver que esse algo pode se tornar ainda mais especial com a verdade. Ela deve me odiar agora, murmurou Miguel. Pensar que fui desonesto, que brinquei com seus sentimentos. Ou, sugeriu Lucas, ela pode entender que você foi a única pessoa que a viu por quem ela realmente é, sem nome, sem história, sem expectativas. No saguão principal, uma agitação começava a se formar. Rebeca Gouveia, frustrada com a perda de atenção, havia começado uma transmissão ao vivo, especulando sobre os segredos que estavam sendo discutidos a portas fechadas. Minhas fontes indicam que grandes revelações estão por vir, ela narrava. Para seus seguidores, a simplicidade de certas candidatas pode não ser tão simples assim. Lorena Andrade, observando a cena, fez um gesto discreto para seu assessor. Em questão de minutos, uma notícia mais interessante sobre uma celebridade internacional começou a circular, desviando a atenção dos seguidores de Rebeca. Viviane Moncler deixou o prédio da fundação com passos firmes, mas coração pesado. A advertência de Miguel havia sido clara, mas mais que isso, algo em sua própria consciência começava a despertar. De volta à sala de reuniões, Helena continuava a ler a carta de sua avó. O concurso do anel pode parecer um capricho do destino, mas na verdade é a culminação de décadas de amizade, confiança e valores compartilhados. Alberto e eu sempre soubemos que um dia nossas famílias se reencontrariam, não por obrigação ou interesse, mas por reconhecerem no outro os mesmos valores que nos uniram tantos anos atrás. Miguel é como o pai em muitos aspectos.
especialmente nos que realmente importam. E você, minha querida, tem em si não apenas meu anel, mas algo muito mais precioso: a capacidade de ver além das aparências, de valorizar o que é verdadeiramente importante. O verdadeiro teste nunca foi sobre qual anel era mais bonito ou valioso. Era sobre quem conseguiria manter sua essência intacta, mesmo sob os holofotes. Quem entenderia que algumas das joias mais preciosas não são aquelas que usamos, mas as histórias que construímos e as vidas que tocamos. Helena fechou a carta, lágrimas silenciosas correndo por seu rosto. Anos de perguntas não respondidas, de pequenos mistérios, finalmente faziam sentido. Seu anel de opala parecia pulsar no dedo, como se reconhecesse o momento de sua própria história sendo revelada. A notícia sobre o verdadeiro papel de Amália Duarte na história do Grupo Santoro espalhou-se rapidamente pelos corredores da Fundação. Alberto Santoro, que até então mantivera uma postura distante e enigmática, decidiu fazer um pronunciamento especial para todos os presentes. No grande auditório, um silêncio expectante pairava no ar. Helena, ainda processando todas as revelações, sentou-se na última fileira ao lado de Clara, que segurava sua mão em apoio silencioso. Há histórias, começou Alberto, sua voz grave ecoando pelo ambiente, que precisam do tempo certo para serem contadas. Hoje, após décadas, posso finalmente compartilhar uma delas. Na tela atrás dele, uma antiga fotografia apareceu. Um jovem Alberto, visivelmente nervoso, conversando com Amália Duarte na joalheria central. Em 1975, eu era apenas um jovem, ambicioso com grandes sonhos e poucos recursos, continuou ele. Entrei na joalheria central para vender o único bem valioso que possuía, um relógio de ouro que havia herdado de meu pai. Estava desesperado por capital para iniciar meu primeiro negócio. Alberto fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena na plateia. Amália não comprou meu relógio naquele dia. Em vez disso, ela me ofereceu algo muito mais valioso: sabedoria. Um relógio pode marcar as horas, ela me disse, mas são nossas escolhas que marcam nossa história. No meio da plateia, Miguel observava seu pai com uma nova compreensão. Ao seu lado, Lucas sorria discretamente, como se sempre tivesse conhecido esta história. Amália tornou-se mais que uma mentora. Ela foi a bússola moral que guiou muitas de nossas decisões mais importantes, prosseguiu Alberto. A Fundação Santoro, nossos programas sociais, nossa política de investimentos éticos, tudo isso carrega a influência silenciosa dela. Viviane Moncler, sentada na primeira fileira, mantinha uma expressão neutra, mas seus dedos apertavam nervosamente a bolsa de grife. Ao seu lado, Lorena Andrade ouvia tudo com interesse genuíno, enquanto Rebeca Gouveia tentava discretamente transmitir ao vivo em suas redes sociais. O concurso do anel, Alberto continuou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Nunca foi realmente sobre joias ou casamentos arranjados. Foi uma promessa que fiz a Amália antes de seu falecimento. Encontrar alguém que compartilhasse não apenas nosso nome, mas nossos valores. Helena sentiu seu coração acelerar. Cada palavra parecia conectar mais peças do quebra-cabeça que sua vida havia se tornado nas últimas semanas. Quando Amália me mostrou o anel de opala que pretendia deixar para sua neta, continuou Alberto, ela me disse algo que nunca esqueci. As opalas são como as pessoas, Alberto. Sua verdadeira beleza não está na superfície, mas na forma como refletem a luz que recebem. No fundo do auditório, Beatriz enxugava discretamente uma lágrima. Ela havia guardado esse segredo por tanto tempo, esperando o momento certo para que todas as histórias se encontrassem. Miguel levantou-se silenciosamente de seu lugar e começou a caminhar em direção à última fileira. Seu coração batia descompassado, mas pela primeira vez em muito tempo sentia-se completamente seguro de suas ações. O verdadeiro teste, a voz de Alberto, ganhou um tom mais emotivo. Era ver quem conseguiria manter sua essência intacta, mesmo sob pressão. Quem entenderia que valor não se mede por quilates ou zeros em contas bancárias,
mas pelo impacto que causamos na vida dos outros. Helena percebeu uma movimentação ao seu lado. Miguel havia se sentado silenciosamente na cadeira vazia próxima a ela. Seus olhares se encontraram, e naquele momento, todas as conversas que haviam compartilhado ganharam um novo significado. "Me desculpe pela forma como nos conhecemos", sussurrou ele, sua voz apenas audível o suficiente para ela ouvir. "Mas não me arrependo de nenhum momento que passamos juntos." Clara, percebendo a intensidade do momento, discretamente mudou de lugar, dando aos dois o espaço que precisavam. "Por que não me contou quem era?" perguntou Helena, sua voz um misto de emoção e curiosidade. Miguel sorriu suavemente. "Pela mesma razão que você nunca mencionou ser uma das candidatas. Às vezes precisamos nos despir de nossos nomes e histórias para mostrar quem realmente somos." No palco, Alberto concluía seu discurso. "Hoje não estamos apenas revelando uma história do passado. Estamos celebrando como pequenos atos de bondade e sabedoria podem ecoar através das gerações, criando conexões que transcendem tempo e circunstância." Helena olhou para seu anel de opala, que parecia brilhar com uma luz própria sob a iluminação do auditório. As palavras de sua avó, tanto na carta quanto em suas memórias, pareciam ganhar um novo significado. Nem tudo o que brilha é ouro. Às vezes é o tempo que lapida o que importa. Após o discurso de Alberto, o auditório da Fundação transformou-se em um turbilhão de emoções e reações. Enquanto alguns jornalistas tentavam desesperadamente conseguir mais detalhes sobre a história revelada, as candidatas processavam o impacto das revelações de maneiras distintas. Viviane Montclair foi a primeira a se manifestar publicamente. Com uma elegância que surpreendeu a todos, ela se aproximou de Helena. "Parece que eu estava procurando as joias erradas para impressionar", disse ela, um sorriso genuíno substituindo sua habitual expressão calculada. Sua avó construiu um legado muito mais valioso que qualquer diamante. Lorena Andrade, sempre perspicaz, aproximou-se com uma proposta inesperada. "Helena, seu projeto de mentoria e capacitação profissional. Gostaria de ser uma das primeiras apoiadoras. Tenho contatos que podem ajudar a expandir esse programa internacionalmente." Até mesmo Rebeca Gouveia, após desligar sua transmissão ao vivo, parecia tocada pela história. "Sabe", disse ela, ajustando nervosamente sua peruca, "talvez eu tenha perdido o foco do que realmente importa. Seguidores e likes não constroem legados verdadeiros." Helena absorvia tudo com uma mistura de emoção e serenidade. Miguel permanecia ao seu lado, sua presença agora um porto seguro em meio à agitação. "Você sabia?" perguntou ela baixinho. "Sobre nossa história, sobre nossas famílias?" Miguel balançou a cabeça. "Não tudo. Meu pai sempre falava de uma amiga especial que o ajudou no início, mas nunca revelou todos os detalhes. Acho que ele estava esperando o momento certo." Alberto aproximou-se do casal, seus olhos brilhando com uma emoção raramente demonstrada. "Helena, há algo que pertence a você", disse ele, estendendo uma pequena caixa de veludo azul. Dentro da caixa repousava um broche delicado em forma de opala, cercada por pequenos diamantes. "Este foi o primeiro presente que dei a Amália, como agradecimento por sua mentoria e amizade. Ela me fez prometer que um dia ele voltaria para sua família." Helena pegou o broche com mãos trêmulas. A joia, embora visivelmente valiosa, carregava algo muito mais precioso: uma história de amizade, confiança e valores compartilhados. "O concurso do anel", continuou Alberto, "foi uma forma de honrar a promessa que fiz a Amália. Ela sempre dizia que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no que ela está disposta a compartilhar." Clara, que observava tudo de perto, não conseguia conter as lágrimas. Helly, sua mãe e sua avó estariam tão orgulhosas. Lucas aproximou-se do grupo carregando um álbum antigo. "Encontrei isto nos arquivos da Fundação", disse ele, abrindo o álbum em uma página específica. "São registros de todos os projetos sociais que Amália e Alberto desenvolveram juntos ao longo dos anos." As páginas revelavam décadas de trabalho silencioso,
bolsas de estudo, programas de capacitação, apoio a pequenos empreendedores. Cada projeto carregava a marca distintiva da filosofia de Amália: transformar vidas sem buscar reconhecimento. É incrível, murmurou Helena, virando as páginas com cuidado. Todo este tempo, ela estava construindo muito mais que uma joalheria. E agora, disse Miguel, sua voz suave, mas determinada, cabe a nós continuar este legado, não como uma obrigação imposta por nossas famílias, mas como uma escolha nossa. Beatriz, que havia se mantido discretamente afastada, aproximou-se, com um último envelope. Amália deixou isto para ser entregue neste momento específico, disse ela, entregando o envelope a Helena e Miguel. Dentro, havia uma única fotografia e uma mensagem curta. A foto mostrava Amália e Alberto jovens, sorridentes em frente à joalheria central. No verso, escrito com a caligrafia elegante de Amália, estava a mensagem: o verdadeiro amor, como as mais belas joias, não precisa de holofotes para brilhar. Ele simplesmente é, constante e verdadeiro, refletindo a luz que recebe e multiplicando-a para iluminar outros caminhos. Para Helena e Miguel, que encontraram um ao outro não por causa de um concurso, mas através dele. Que vocês continuem a história que começamos, não como herdeiros de um nome, mas como guardiões de um propósito. Helena e Miguel trocaram um olhar profundo, suas mãos se encontrando naturalmente. O anel de opala no dedo de Helena cintilou sob a luz como se aprovasse aquele momento. E então? Perguntou Miguel, um sorriso brincando em seus lábios. Pronta para escrever o próximo capítulo desta história? Helena sorriu, seu coração transbordando de certeza, desde que seja nossa história contada à nossa maneira. Nas semanas que se seguiram às revelações na fundação, uma transformação silenciosa começou a acontecer. A antiga joalheria central, fechada há anos, tornou-se o centro de um projeto ambicioso de revitalização. Helena e Miguel decidiram transformar o espaço em algo que honrasse tanto o passado quanto o futuro. Um centro de capacitação profissional, explicou Helena durante uma reunião com arquitetos e designers. Mas não apenas isso. Queremos manter a essência da joalheria, criar um espaço onde histórias possam continuar sendo construídas. O projeto, batizado de Central de Histórias, rapidamente ganhou apoiadores inesperados. Viviane Moncler foi a primeira a se manifestar, oferecendo uma parceria com sua rede de joalherias. Podemos criar um programa de formação em ourivesaria, sugeriu ela, seus olhos verdes brilhando com entusiasmo genuíno. Dar oportunidades para jovens talentos, especialmente aqueles que não teriam acesso a esse tipo de formação. Lorena Andrade trouxe sua experiência internacional, estabelecendo conexões com instituições de ensino e empresas do setor. A sustentabilidade e o comércio justo serão pilares fundamentais, afirmou ela, compartilhando contatos e conhecimentos acumulados ao longo de sua carreira. Até mesmo Rebeca Gouveia encontrou seu lugar no projeto. Sua experiência com mídias digitais provou-se valiosa na criação de uma plataforma online que conectava artesãos tradicionais com o mercado contemporâneo. Nunca imaginei que perderia um concurso e encontraria um propósito, confessou ela a Helena durante uma pausa nas reuniões de planejamento. Suas histórias, as da sua avó, mudaram minha perspectiva sobre o que realmente importa. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto supervisionavam as obras de restauração, Miguel encontrou Helena parada diante da antiga vitrine da joalheria perdida em pensamentos. No que está pensando? Perguntou ele, aproximando-se silenciosamente. Helena sorriu, seu anel de opala cintilando sob a luz do entardecer. Em como as coisas mudam e ao mesmo tempo permanecem as mesmas. Este lugar sempre foi mais que uma joalheria. Era um ponto de encontro de sonhos, de possibilidades. E continuará sendo, respondeu Miguel, entrelaçando seus dedos aos dela. Só que agora os sonhos serão ainda maiores. O casal foi interrompido por Clara, que chegava carregando várias pastas. Vocês precisam ver isso. Encontramos mais registros nos arquivos da sua avó, Ellie. São histórias incríveis de pessoas que passaram por aqui.
Os documentos revelavam décadas de vidas transformadas, jovens que receberam bolsas de estudo, famílias que conseguiram recomeçar negócios, artesãos que encontraram espaço para desenvolver seus talentos. Cada história é como uma joia, comentou Lucas, que havia se juntado ao grupo. Única, valiosa com seu próprio brilho. Alberto Santoro, que acompanhava o desenvolvimento do projeto com interesse paternal, surpreendeu a todos com um anúncio especial durante uma reunião do Conselho da Fundação. A Central de Histórias será o primeiro de uma rede de centros de desenvolvimento social, declarou ele. O modelo criado por Amália, combinando negócios éticos com impacto social, será nossa nova diretriz corporativa. Para Helena e Miguel, cada dia trazia novas descobertas e desafios. Suas conversas no ponto de ônibus e diante da escultura do tempo haviam evoluído para longas caminhadas pelo centro da cidade, onde planejavam o futuro, enquanto honravam o passado. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Miguel durante um desses passeios. Como tudo se encaixou naturalmente. O concurso, nossas conversas anônimas, as revelações, como se o tempo realmente soubesse o momento certo para cada coisa. Helena parou diante de uma vitrine que refletia suas imagens juntas. Minha avó sempre dizia que o tempo é o maior artesão. Ele trabalha silenciosamente, lapidando momentos até que estejam prontos para brilhar. Beatriz, que se tornara uma presença constante no projeto, frequentemente compartilhava mais histórias sobre Amália e os primeiros anos da joalheria. Cada revelação apenas confirmava a sabedoria e visão da antiga proprietária. Amália tinha um ditado, contou Beatriz durante uma tarde de organização de documentos. Ela dizia que uma joia verdadeira não é aquela que mais brilha, mas aquela que resiste ao teste do tempo sem perder sua essência. O dia da inauguração da Central de Histórias amanheceu com uma luz especial. O antigo prédio da Joalheria Central, completamente restaurado, mantinha sua elegância clássica enquanto abraçava elementos modernos que simbolizavam sua nova fase. Na calçada em frente ao edifício, uma multidão diversificada se reunia. Antigos clientes da joalheria, jovens interessados nos programas de capacitação, jornalistas, empresários e, é claro, todas as ex-candidatas do concurso do Anel. Helena, vestindo um conjunto azul claro que combinava perfeitamente com sua opala, observava a movimentação da janela do primeiro andar. O espaço, antes dedicado à exposição de joias, agora abrigava uma galeria de histórias, fotografias e relatos de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por Amália Duarte. Está tudo perfeito, disse Clara, ajustando um último arranjo. De flores, exatamente como sua avó teria imaginado. Miguel aproximou-se silenciosamente, carregando uma pequena caixa de veludo. Tenho algo para você, disse ele, sua voz suave. Na verdade, é um presente de nós dois para o projeto. Dentro da caixa repousava um novo broche, uma opala cercada por pequenos diamantes, formando o logotipo da Central de Histórias. Para lembrar que cada história que passar por aqui é uma joia única, explicou ele. A cerimônia de inauguração começou com Alberto Santoro cortando a fita inaugural ao lado de Helena e Miguel. O momento foi registrado em uma fotografia que espelhava perfeitamente aquela antiga imagem de Amália e Alberto, décadas atrás. Hoje não inauguramos apenas um espaço físico, começou Helena em seu discurso. Inauguramos um novo capítulo de uma história que começou há muito tempo, com uma mulher que entendeu que o verdadeiro valor não está no que possuímos, mas no que compartilhamos. Viviane Moncler, que havia se tornado uma aliada surpreendente, apresentou o programa de formação em ourivesaria. Cada turma terá 20 alunos, selecionados não por seu histórico acadêmico, mas por seu potencial e comprometimento, explicou ela. Lorena Andrade revelou as parcerias internacionais estabelecidas. Teremos intercâmbios com escolas de design na França, Itália e Índia. Nossos alunos terão exposição global. Rebeca Gouveia, em uma transmissão ao vivo diferente de todas as anteriores, mostrou a plataforma digital que conectaria artesãos locais com o mercado mundial. Esta
é a verdadeira influência que quero exercer, declarou ela, emocionada. Entre Tusi Nuensu, os convidados, histórias antigas e novas se entrelaçavam. Beatriz conversava com jovens aspirantes a joalheiros, compartilhando memórias de Amália. Lucas guiava grupos pela exposição fotográfica, revelando as camadas de história por trás de cada imagem. No final da tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou Miguel no mesmo lugar onde haviam conversado pela primeira vez, diante da escultura do tempo, agora restaurada e instalada no jardim interno do edifício. Lembra da primeira vez que conversamos? Aqui? Perguntou ela, seus dedos entrelaçados aos dele. Como poderia esquecer? Respondeu Miguel sorrindo. Você me fez ver o tempo de uma forma diferente. E você me fez entender que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas, completou Helena. O sol poente lançava uma luz dourada através dos vitrais restaurados, criando um espetáculo de cores que fazia a opala no dedo de Helena dançar com todos os tons do arco-íris. Sua avó estava certa, disse Miguel, observando o jogo de luz. Algumas joias não precisam de holofotes para brilhar, elas simplesmente são. Clara aproximou-se do casal com uma descoberta de última hora, uma carta antiga encontrada durante a organização final dos arquivos. Era uma correspondência entre Amália e Alberto, datada de poucos dias antes do falecimento dela. Querido amigo, lia-se na carta, quando você ler isto, já terei partido. Mas sei que o tempo, nosso maior aliado, cuidará para que tudo se encaixe no momento certo. Helena e Miguel encontrarão seu caminho um para o outro. Não por causa de nossas expectativas, mas por compartilharem algo mais precioso que qualquer joia, a capacidade de ver beleza na simplicidade e valor no que realmente importa. O sino da antiga joalheria, preservado durante a restauração, tocou suavemente com a brisa do entardecer, como se Amália estivesse dando sua aprovação final ao novo capítulo que começava. 6 meses após a inauguração da Central de Histórias, o projeto havia superado todas as expectativas. O que começara como uma transformação da antiga joalheria tornara-se um movimento de renovação em todo o centro histórico da cidade. Em uma manhã particularmente movimentada, Helena supervisionava a primeira formatura da turma de ourivesaria. 20 alunos, selecionados entre centenas de candidatos, apresentavam suas criações finais em uma exposição que mesclava técnicas tradicionais com design contemporâneo. É incrível como cada peça conta uma história diferente, comentou Viviane, que havia se dedicado pessoalmente como mentora dos alunos. Sua transformação de competidora determinada a colaboradora apaixonada surpreendera a todos. Entre os formandos estava Maria, uma jovem de 17 anos que Helena encontrara vendendo artesanato nas ruas. Seu projeto final era um conjunto de anéis inspirado na história de Amália. Cada anel representa um valor diferente que aprendi aqui, explicou Maria, seus olhos brilhando de orgulho. Integridade, perseverança, generosidade e o mais importante, a capacidade de ver beleza onde outros veem apenas simplicidade. Miguel, que acabara de retornar de uma viagem a Genebra, onde apresentara o modelo da Central de Histórias para investidores internacionais, observava a exposição com emoção mal contida. Sabe o que é mais impressionante? Disse ele a Helena. Como um concurso que começou com a busca pelo anel mais bonito, acabou revelando que a verdadeira beleza está nas histórias que construímos juntos. A exposição atraía visitantes de todos os tipos, empresários interessados em parcerias, jovens aspirantes a artesãos, curiosos atraídos pela transformação do espaço. Entre eles, Beatriz circulava com um sorriso sereno, como se visse o sonho de sua antiga amiga Amália finalmente realizado em sua plenitude. Lorena Andrade, que coordenava o programa de intercâmbio internacional, trouxe notícias animadoras. As escolas de design da Europa estão impressionadas com o nível dos nossos alunos. Já temos garantidas 10 bolsas de estudo para o próximo semestre.
No espaço dedicado à mídia digital, Rebeca Gouveia conduzia uma transmissão diferente de suas antigas lives. Agora, focava em contar histórias de artesãos locais, conectando-os com compradores e admiradores do mundo todo. Nunca imaginei que encontraria tanta satisfação em usar minha influência para algo assim, confessou ela a Helena durante um intervalo. É como se cada visualização, cada compartilhamento fosse uma pequena luz se acendendo em algum lugar. Clara, que havia se tornado a coordenadora administrativa da central, aproximou-se com uma novidade. Hayley, você não vai acreditar. Encontramos mais um diário da sua avó, de uma época que ninguém conhecia. O diário, datado dos primeiros anos da joalheria central, revelava uma Amália jovem e idealista, lutando para manter seu espaço em um mundo dominado por homens. Suas anotações detalhavam não apenas transações comerciais, mas também seus sonhos de criar um lugar que fosse mais que uma simples joalheria. Cada pessoa que entra aqui, lia-se em uma das páginas, carrega uma história tão preciosa quanto qualquer joia. Nossa missão não é apenas vender beleza, mas ajudar essas histórias a brilharem. Alberto Santoro, que visitava a exposição discretamente, parou diante de uma vitrine especial. Nela, o antigo relógio de ouro que ele quase vendera décadas atrás estava exposto ao lado do anel de opala de Helena. Dois objetos aparentemente simples, comentou ele, que mudaram tantas vidas. No final daquele dia, após o último visitante ter partido, Helena e Miguel caminharam pelo espaço agora silencioso. As vitrines, que antes exibiam joias caras, agora mostravam fotografias e histórias das pessoas impactadas pelo projeto. Sabe, o que mais me emociona, disse Helena, parando diante da foto de sua avó. Como ela conseguiu plantar sementes de transformação que continuam florescendo até hoje. Miguel sorriu, abraçando-a por trás enquanto observavam a fotografia. E o mais incrível é que cada história que passa por aqui planta novas sementes. É um ciclo infinito de transformação. No jardim interno, a escultura do tempo continuava sua dança silenciosa com a luz, criando padrões que lembravam as cores mutantes da opala de Helena. O sino da antiga joalheria, que agora marcava o início e o fim de cada dia de atividades, emitiu seu último toque suave. Engraçado, refletiu Helena, como às vezes precisamos perder algo para encontrar algo ainda maior. Ou como às vezes, completou Miguel, um concurso que parecia sobre encontrar o anel mais bonito era, na verdade, sobre encontrar as histórias mais verdadeiras. No primeiro aniversário da Central de Histórias, uma celebração especial foi organizada. O evento não seria apenas uma comemoração, mas também um momento de anunciar uma série de novos projetos e parcerias que expandiriam ainda mais o alcance da iniciativa. O antigo salão principal da joalheria, agora um espaço multiuso, estava decorado com fotografias que contavam a jornada do último ano. Em cada imagem, uma história diferente de transformação. Alunos formados, artesãos revelados, vidas mudadas. Helena, usando o broche especial que Miguel havia dado na inauguração, recebia os convidados ao lado do noivo. Seu anel de opala, agora conhecido por todos como um símbolo de uma história maior que eles mesmos, continuava a capturar e refletir luz de maneiras sempre surpreendentes. É incrível como tudo mudou, comentou Clara, aproximando-se com uma pasta de documentos. E ao mesmo tempo, a essência permanece exatamente a mesma que sua avó cultivou por tantos anos. Alberto Santoro, que havia se tornado uma presença mais frequente e afetuosa na vida de todos, subiu ao pequeno palco para fazer um anúncio especial. Hoje, começou ele, sua voz carregada de emoção, não celebramos apenas um ano de sucesso, celebramos a concretização de um sonho que começou há muito tempo, quando uma jovem joalheira me ensinou que o verdadeiro valor não está no preço das coisas, mas no impacto que causamos na vida das pessoas. Viviane Moncler, que havia transformado completamente a forma de operação das joalherias Moncler, apresentou a nova fase do programa de formação. Estamos expandindo para 5 novas cidades. Cada unidade será um centro de formação e transformação, seguindo o modelo que aprendemos aqui. Lorena Andrade,
anunciou a criação de um fundo internacional de apoio a projetos sociais ligados ao artesanato e design. O Fundo Amália Duarte já nasce com parceiros em 3 continentes e um compromisso de investir em histórias que merecem ser contadas. Rebeca Gouveia, que havia se tornado uma das principais vozes em mídia social consciente, apresentou uma série documental sobre artesãos brasileiros. Cada episódio conta a história de alguém que transformou a habilidade manual em arte, preservando tradições e criando futuros. Miguel, observando tudo com um sorriso sereno, pegou a mão de Helena e a conduziu até o jardim interno. O pôr do sol criava um espetáculo de cores através dos vitrais, fazendo a escultura do tempo parecer viva. "Lembra da primeira vez que conversamos aqui?" perguntou ele. "Você me disse que o tempo revela o que realmente importa." Helena sorriu, recostando-se nele. "E você me ajudou a entender que algumas histórias precisam de tempo para serem contadas do jeito certo." O som suave do sino ecoou pelo espaço, chamando todos de volta ao salão principal. Era a hora do momento mais esperado da noite, a apresentação do Projeto Futuro, uma iniciativa que levaria o modelo da Central de Histórias para comunidades em todo o país. "Este projeto", explicou Helena ao público, "é nossa forma de honrar não apenas a memória de minha avó, mas também de todas as pessoas que acreditam que pequenos atos de bondade podem criar ondas de transformação." Beatriz, que havia se tornado uma espécie de guardiã das memórias do lugar, aproximou-se com um presente especial, um novo diário, suas páginas ainda em branco. "Para as próximas histórias", disse ela, entregando o livro a Helena e Miguel. "Porque cada capítulo que vocês escrevem inspira outros a começarem suas próprias histórias." No final da celebração, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena encontrou um momento quieto para escrever a primeira página do novo diário. Há um ano, um concurso que parecia ser sobre encontrar o anel mais bonito revelou-se uma jornada sobre descobrir o que realmente importa. Não são as joias que usamos que definem nosso valor, mas as histórias que escolhemos contar e as vidas que escolhemos tocar. Minha avó Amália sempre dizia que cada pessoa carrega em si uma joia única, esperando apenas a oportunidade de brilhar. Hoje, continuamos seu legado não apenas preservando histórias antigas, mas ajudando a criar novas. O anel de opala que carrego no dedo não é mais apenas uma herança familiar. É um lembrete constante de que a verdadeira beleza está na autenticidade, na coragem de ser quem somos e na disposição de fazer diferença na vida dos outros. Miguel e eu descobrimos que o amor, assim como as mais belas joias, não precisa de holofotes para brilhar. Ele simplesmente é constante e verdadeiro, crescendo e se transformando com o tempo. A Central de Histórias não é apenas um lugar, é um testemunho vivo de que quando escolhemos ver além das aparências, quando decidimos investir em pessoas e não apenas em coisas, criamos um tipo diferente de riqueza, uma que se multiplica cada vez que é compartilhada. Este é apenas o começo de nossa história. E como minha avó sempre dizia, o tempo é o maior artesão, lapidando cada momento até que esteja pronto para revelar sua verdadeira beleza. Em uma manhã especial de primavera, a Central de Histórias estava diferente. O antigo prédio da joalheria, que já testemunhara tantas transformações, preparava-se para mais um momento significativo: o casamento de Helena e Miguel. A cerimônia, planejada com a mesma simplicidade elegante que caracterizava o casal, aconteceria no jardim interno, próximo à escultura do tempo que testemunhara seu primeiro encontro. Os preparativos envolviam não apenas familiares e amigos, mas toda a comunidade que se formara ao redor do projeto. Cada detalhe conta uma história, explicava Clara aos convidados que chegavam. Os arranjos florais haviam sido criados pelos alunos do curso de design. As alianças foram obra da primeira turma de ourivesaria. E até mesmo o vestido de Helena carregava elementos especiais. "Bordamos pequenas opalas no véu", contou Maria, agora uma artesã formada, que liderara a equipe responsável pelo vestido. Cada uma representa uma história diferente
que passou por aqui este ano. Viviane Moncler, que surpreendentemente se tornara uma das melhores amigas de Helena, supervisionava os últimos detalhes da decoração. Sabe, confidenciou ela a Lorena, perder aquele concurso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Me fez encontrar um propósito maior que eu mesma. Lorena assentiu, ajustando um arranjo de flores. Às vezes precisamos perder algo que pensávamos querer para encontrar algo que realmente precisamos. No antigo escritório da joalheria, agora, transformado em um espaço de memórias, Helena se preparava para a cerimônia. O espelho Art Deco que sua avó usara por tantos anos refletia não apenas sua imagem, mas parecia capturar ecos de todas as mulheres fortes que haviam passado por ali. Beatriz entrou silenciosamente, carregando uma pequena caixa de veludo. Encontrei isto ontem à noite organizando os últimos documentos de Amália, disse ela emocionada. Sua avó deixou instruções específicas para que fosse entregue a você hoje. Dentro da caixa havia um delicado colar de opalas, cada pedra única em sua coloração e padrão. Junto, um bilhete escrito com a caligrafia elegante de Amália. Querida Helena, cada opala neste colar representa um momento especial da minha vida. O dia em que conheci seu avô, o nascimento de sua mãe, o dia em que você chegou ao mundo. Momentos que, como opalas, revelam diferentes cores dependendo da luz sob a qual os observamos. Hoje, você não apenas usa estas joias, você carrega consigo todas as histórias, sonhos e valores que elas representam. Mas mais importante que isso, você está criando suas próprias histórias, lapidando seu próprio caminho. O amor verdadeiro, como a mais rara das opalas, não precisa gritar sua beleza. Ele simplesmente é, constante e imutável ao mesmo tempo, revelando novas facetas a cada dia que passa. Com todo o meu amor, Vovó Amália. Helena sentiu lágrimas suaves rolarem por seu rosto enquanto Clara ajudava a colocar o colar. No espelho, as opalas pareciam dançar com luz própria, combinando perfeitamente com o anel que nunca deixara seu dedo. No jardim, Miguel aguardava sob um arco de flores brancas. Alberto Santoro, ao seu lado, parecia mais emocionado que o normal. Sua mãe estaria tão orgulhosa, sussurrou ele ao filho. Você encontrou não apenas um amor, mas um propósito. Rebeca Gouveia, que havia insistido em documentar o momento, pela primeira vez não transmitia ao vivo. Algumas histórias, explicou ela, merecem ser vividas plenamente antes de serem compartilhadas. O sino da antiga joalheria soou suavemente, anunciando o início da cerimônia. As portas do jardim se abriram e Helena surgiu radiante. Cada passo seu pela passagem coberta de pétalas parecia contar uma história diferente. A história de uma menina que cresceu ouvindo sobre o valor das coisas simples, de uma jovem que descobriu sua própria força através de um concurso inusitado, de uma mulher que aprendera que o verdadeiro amor, como as mais belas joias, revela sua beleza ao longo do tempo. Miguel, ao vê-la, sentiu seu coração transbordar. Naquele momento, todas as conversas que tiveram diante da escultura do tempo, todos os encontros aparentemente casuais, todas as descobertas e revelações pareciam convergir para este instante perfeito. O celebrante, um antigo cliente da joalheria central que fizera questão de presidir a cerimônia, começou com palavras que pareciam ecoar a sabedoria de Amália. O amor é como uma opala preciosa, multifacetado, profundo, capaz de revelar novas cores e padrões a cada vez que o observamos, sob uma nova luz. Mas diferente das joias que guardamos em cofres, o amor verdadeiro só aumenta seu brilho quando é compartilhado, quando é usado para iluminar o caminho de outros. A celebração do casamento de Helena e Miguel se estendeu pela noite, transformando-se em uma festa que ia muito além da união de duas pessoas. Era a celebração de uma comunidade inteira, de sonhos realizados e de novos começos. No salão principal da Central de Histórias, onde antes vitrines exibiam joias caríssimas, agora painéis contavam diferentes histórias de transformação. Entre os convidados, misturavam-se executivos em trajes finos e artesãos
em suas criações únicas, todos unidos pela mesma energia de propósito e celebração. Vejam, disse Alberto Santoro, subindo ao pequeno palco para um brinde especial. Como às vezes o destino trabalha de formas misteriosas. Um concurso que deveria encontrar o anel mais bonito acabou revelando as histórias mais valiosas. Viviane Moncler, Lorena Andrade e Rebeca Gouveia, antes competidoras, agora formavam um trio inseparável de colaboradoras. Cada uma havia encontrado sua própria forma de contribuir para o projeto que transformara suas vidas. Quem diria, brincou Rebeca, que perder um concurso poderia ser o maior prêmio que já recebemos? Clara, emocionada, apresentou uma surpresa especial. Um documentário curto reunindo depoimentos de pessoas impactadas pela central de histórias ao longo do último ano. Na tela, histórias se sucediam. Jovens artesãos descobrindo seus talentos, famílias reconstruindo suas vidas, sonhos tomando forma através do trabalho e da dedicação. Miguel e Helena, de mãos dadas, assistiam a tudo com corações transbordando. Seus olhares ocasionalmente se encontravam, compartilhando aquela compreensão silenciosa que só o amor verdadeiro proporciona. Sabe o que mais me emociona? Sussurrou Helena para Miguel. Como cada pessoa aqui carrega uma parte diferente da nossa história. E como nossa história é apenas uma entre tantas outras igualmente especiais, completou ele, beijando suavemente sua mão onde o anel de opala cintilava. Beatriz, que observava o casal com olhos maternais, aproximou-se com um último presente. Um novo diário, suas páginas prontas para receber as próximas histórias que viriam. Amália sempre dizia, comentou ela, que a vida é como um colar de momentos preciosos. Alguns brilham mais, outros menos, mas todos são importantes para formar o conjunto perfeito. Quando a noite chegava ao fim, Helena e Miguel caminharam até o jardim interno. A escultura do tempo, banhada pelo luar, parecia mais viva que nunca. Suas formas fluidas dançando com as sombras. Foi aqui que tudo começou, disse Miguel abraçando sua agora esposa, com uma simples conversa sobre o tempo. Helena sorriu, recostando-se nele. E será aqui que continuaremos escrevendo nossa história, dia após dia. O sino da antiga joalheria soou uma última vez, seu som cristalino ecoando pela noite como uma bênção. No céu, as estrelas brilhavam como diamantes espalhados em veludo negro, testemunhas silenciosas de mais um capítulo que se completava. Dias depois, quando as últimas fotos do casamento foram reveladas, uma em especial capturou a essência de tudo o que havia acontecido. Helena e Miguel abraçados diante da escultura do tempo, seus sorrisos radiantes refletindo nas antigas vitrines da joalheria. E através do vidro, como um reflexo etéreo, parecia possível ver a imagem de Amália sorrindo, como se abençoasse não apenas a união do casal, mas toda a transformação que sua visão havia inspirado. A central de histórias continuaria, crescendo, expandindo-se para outras cidades, tocando cada vez mais vidas. Mas sua essência permaneceria a mesma que Amália Duarte havia plantado tantos anos atrás. A crença de que cada pessoa carrega dentro de si uma joia única, esperando apenas a oportunidade certa para revelar seu verdadeiro brilho. E assim, a história que começou com um concurso inusitado transformou-se em algo muito maior. Um testamento vivo de como o amor, a integridade e o propósito podem criar ondas de transformação que continuam muito além de nossas próprias vidas. Queridos ouvintes, a história de Helena e Miguel nos mostra que as joias mais valiosas nem sempre são aquelas que mais brilham, mas aquelas que carregam histórias verdadeiras e transformadoras. Se esta narrativa tocou seu coração, não deixe de se inscrever em nosso canal para mais histórias que exploram as complexidades e belezas da vida. Deixe seu like se você também acredita que o verdadeiro valor está nas histórias que escolhemos contar e nas vidas que decidimos tocar. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que cada pessoa tem sua própria joia esperando para brilhar. Nos comentários, conte-nos qual foi o momento da história que mais tocou seu coração. Que outras histórias você gostaria de ouvir?
Todos os dias, trazemos narrativas únicas que celebram o amor, a transformação e a beleza das coisas simples.